Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso 37º episódio. E, para quem não me conhece, eu sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício. Atuo na área de cardiologia, emagrecimento, lipedema, especialista em nutrologia e já atendi mais de 60 mil pacientes e que me permitiu desenvolver o método 360 graus, doutora Bianca Sampaio. E o tema de hoje é nutrição, um pilar para a saúde integral. Igual eu gosto, né? 360 graus. E para falar sobre nutrição, hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, Paula Duarte. A Paula é a esposa, mãe, nutricionista e uma profissional apaixonada por transformar vidas através da alimentação e do cuidado integral com a saúde. Atua tanto na nutrição clínica quanto na nutrição esportiva, acompanhando pacientes em suas jornadas de emagrecimento, performance, qualidade de vida e longevidade. Ela atende na clínica Campaiolo, aqui em Ceres, e hoje estará conosco para uma conversa enriquecedora sobre alimentação, emagrecimento, saúde da mulher e desafios da vida do dia a dia. Obrigada por ter vindo e fala um pouquinho de você. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente, a doutora Bianca pelo convite. Como ela disse, né, meu nome é Paula Duarte, sou nutricionista, atuo na área de nutrição, já tem 10 anos, atendo na clínica Campaiolo e estou aí, né, para ajudar os pacientes a ter uma qualidade de vida melhor, né, a ajudar e alcançar a sua meta aí, tanto na questão de perda de peso, de ganho de peso, de ganho de massa muscular, perda de gordura, e é isso. Me ajuda bastante, né, a gente que trabalha com emagrecimento, nós da nutrologia precisamos junto com a nutricionista ir para um bem maior que é o paciente, para muitas vezes igual perda de peso, emagrecimento, né, a perda de peso, ganho de massa magra, e por isso que a gente trabalha junto nesse intuito, né, Paula? Isso. Paula, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. O que te motivou a fazer nutrição? Então, eu quando era criança, eu era acima do peso, sofria bullying na escola e minha mãe era sempre ali mais atenta a essa questão de alimentação, né, mais dedicada ali à questão de saúde. Ela escutou na rádio que a nutricionista Ceci atendia aqui em Ceres e ela falou, não, vou te levar lá. E aí eu vim, consultei, gostei muito dela como profissional e perdi peso e fiquei apaixonada na profissão, né? Então, acho que ela foi minha inspiração ali. E aí eu falava assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser nutricionista. Minha mãe, não, menina, faz pedagogia. Eu quero ser nutricionista. E eu fui, né, firme ali na minha meta ali de ser nutricionista, consegui, graças a Deus. E hoje, como eu disse, né, atuo na área já tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora. E estou aí muito feliz, né? Sou apaixonada na minha profissão. Sou muito feliz aí pelo que eu faço. Você comentou e falou da Ceci. A Ceci trabalhava com a gente muitos anos, né? Na Intervida, no hospital. E tenho uma admiração imensa por ela, né? E porque o que a gente via que a paixão dela realmente de ser nutricionista, de mexer, não só... E eu achava engraçado que ela também ia nas feiras para comprar as coisas para o hospital. Ela gostava, não, doutora, eu quero ir. Ceci, não precisa, o rapaz vai, né? Ah, não, mas eu gosto de ir, eu gosto não sei o quê. Então, você via a paixão dela, assim, até nas escolhas, né, para os pacientes ali do hospital. Então, uma ótima mentora que você teve, né? Foi uma ótima, nossa, é muito bom. O estímulo, né, uma pessoa maravilhosa, uma profissional. Beijo para você, Ceci. Ela nem sabe disso, eu nunca comentei isso com ela. Olha pra você ver. E ela foi minha inspiração aí. Graças a ela, eu sou nutricionista hoje. Olha, isso é tão... e quantas pessoas, talvez, né, com essa conversa, você também seja inspiração. Verdade. Né? E quais são os principais desafios que você observa no tratamento da obesidade com acompanhamento nutricional? Pode fazer essa diferença? Porque eu sempre falo que não adianta emagrecer fazendo só atividade física, né? As pessoas têm que entender que para emagrecer tem que ter déficit calórico. É isso.
Então, o principal desafio é esse, né? É a A alimentação. Né? As pessoas, elas buscam muito dietas restritivas. Então, elas acham que fazer dietas restritivas ali vai perder peso e querem perder peso rápido também, né? Eu acho que um outro grande desafio é isso, é a alimentação, busca de dietas restritivas e a questão da perda de peso rápido. Então, com isso, tem muita dificuldade e não consegue manter. Eu sempre falo, o principal é ter uma reeducação alimentar. Com isso, você vai ter um déficit calórico, né, uma diminuição de calorias, você vai conseguir aí, você tem que consumir menos do que você gasta, né? Então, através disso que você vai conseguir perder peso. Então, não é ali fazer uma dieta ali super restritiva e não fazer atividade física e achar que vai resolver, não resolve. Então, primeiramente, reeducação alimentar, buscar ajuda, né, de um profissional nutricionista para te ajudar, para montar um plano alimentar de acordo com a sua rotina, de acordo com a individualidade de cada paciente, né, porque e de acordo com a necessidade de cada paciente aí. Então, o profissional nutricionista, ele vai ajudar nessa questão. Então, e fazer atividade física, né, que a atividade física ela vai ajudar a acelerar o metabolismo, ela vai ajudar no controle aí da ansiedade, no controle, às vezes, da compulsão, que às vezes muitas pessoas têm. Então, atividade física e alimentação, os dois andam junto. Não é só fazer atividade física, achar que vai resolver, ou só fazer dieta ali restritiva, achar que vai resolver. Então, tem que buscar ali os dois, tanto a reeducação alimentar, né, tendo um déficit calórico, com a ajuda de um profissional nutricionista, e a atividade física. Isso é muito importante a gente falar, porque só atividade física não emagrece. Tem gente que chega no consultório, não, mas eu vou na academia 5 vezes na semana, eu fico 1h30, tá? Mas chega em casa e come, né, um tanto de caloria, lógico que você vai engordar. E onde que não tem, né, um déficit calórico, não né? Tem. Aí onde que... E acontece isso. Às vezes chega no consultório o paciente, ele fala assim, nossa, eu tô treinando, vou lá, faço treino bem, mas não tô conseguindo perder peso. Mas é porque vai lá, perde em torno ali de 300 calorias, chega em casa, come 500, 600. E aí não tem um déficit calórico, eu vou explicar. Não, você precisa de organizar. Mas eu já tirei o arroz. O problema, às vezes, não é só o arroz. Né? O problema é que você come da hora que você acorda e da hora que você vai dormir, né? O problema é que você come ali o dia todo. Não é só o arroz ali que vai fazer você perder peso. Tem todo um contexto ali. As pessoas querem colocar um vilão, né? O vilão, e geralmente é o arroz, tadinho do arroz, né? Que eles mais tiram. Tadinho do arroz. Continua com arroz, vamos ver outras coisas. Exatamente. Mas o arroz nem é o problema. Nem é o problema. E a maioria das vezes não é, né? Não é, né? Exatamente. Quais alimentos que você considera fundamentais para ajudar no controle de peso sem sacrificar a qualidade nutricional e evitar aquele efeito sanfona? Assim, alimento, não tem um alimento específico, né? A gente tem que olhar, e eu sempre falo, todos os nutrientes, que são os macronutrientes e os micronutrientes, que são as proteínas, carboidratos, gorduras boas, vitaminas e sais minerais. Então, a alimentação ela tem que ter todos esses nutrientes. Proteínas, elas vão dar saciedade, vai ajudar na questão de massa muscular, que são as carnes, ovos, leites, queijos, iogurtes. As gorduras, são gorduras boas, né? Azeite de oliva, extra virgem, castanhas, óleos vegetais. Então, a gente tem que priorizar esses alimentos que vão dar saciedade e vão ajudar no controle aí do emagrecimento. Questão também dos carboidratos, né? Que muita gente demoniza o carboidrato, são os vilões. E não, gente, pode comer carboidrato, desde que seja, eu sempre falo, equilíbrio, desde que seja em pequenas quantidades. Nós temos os carboidratos simples, né? E os complexos. Os complexos aí normalmente têm fibras, são os alimentos integrais que dão mais saciedade, ajudam no funcionamento do intestino, então ajuda nesse controle da fome. E nós temos também as frutas, verduras, legumes, que é onde que estão aí as vitaminas, aí, os sais minerais. Então, a alimentação ela tem que ser balanceada, ela tem que ter todos os nutrientes. Então, não só ali proteína, não só ali gordura, então tem que ter todos esses nutrientes, frutas, verduras, carnes, carboidratos, né, gorduras boas. Assim, quando a gente fala, não, um alimento campeão, se fosse uma coisa que, se você falasse assim, não, é o que não falta lá em casa. Independente, a gente não está falando assim de emagrecimento, não está falando de ganho de massa, a gente não está falando de... sabe, é um alimento, quando você vai olhar os seus nutrientes, qual que é que você... Nossa, lá em casa sempre não falta. Proteínas, ovo, por exemplo. Ovo, eu acho que é um alimento ali que
Esse café da manhã, você pode comer um pão com ovo. Um almoço, se você não tiver uma carne, você pode comer um ovo ali, que vai te dar saciedade, uma proteína. Lanche da tarde, tem várias receitinhas com ovos. Jantar, omelete, crepioca, tem várias receitinhas ali que você pode fazer. Eu acho que, assim, que não deveria faltar. Mas, né, não Lógico. É só comer ovo, gente. Não é isso. Tô falando, não é só comer ovo, é tudo ali. Tudo. Né? Eu também colocaria ovo. Tanto é que aí quando as pessoas chegam lá no consultório, né? Ah, não, mas que besteira, aquela dieta que não sei quem, uma blogueira fez, só comer aquele tanto de ovo. Falei, não concordo, né? Lógico, né? Tem outros, igual você acabou de falar, outros nutrientes. Mas também. A gente também tem que explicar que o intuito daquela dieta, que não é a ideal, mas tem o fundamento. Né? Ah, por que ovo? Não, poderia ser abacate, poderia ser... Por que não é? Né? Não, ovo é porque é proteína, um ovo tem 6 gramas, o peso dela é tanto, por isso que precisa tantos gramas de proteína por dia. Então, para aquela paciente, né, aquela blogueira, é 30 ovos por dia, que seja, ou 50 ovos por dia. Ah, é sem noção. Mas ela queria bater essa meta, que não precisa ter esse, como diz, esse sofrimento todo. A gente tem outras estratégias, tem outras opções, e a gente pode colocar outros alimentos que são necessários, como você bem disse, o carboidrato, as gorduras, os sais minerais, né, as fibras, para poder ter uma qualidade de vida. Não precisa ser tão enérgico assim, mas tem o porquê daquilo ali. Né? É igual, eu não gosto de ovo, o que eu posso substituir, né? Às vezes quem tá vendo aí em casa, né, fala, nossa, eu não gosto de ovo, o que eu posso substituir pelo ovo? Queijo, né? Uma ótima opção ali pode estar substituindo. Carnes, frango, uma carne bovina ali mais magra, por exemplo, um patinho moído. Peixe, então não precisa comer ovo o dia todo, né? Mas tem essas opções que você pode estar substituindo, mas o ovo é uma opção ali às vezes mais prática, como eu falei, que ele pode entrar ali em todas as refeições, mas não tem necessidade. Eu sempre digo para meus pacientes, não tem necessidade de comer ovo o dia todo. Às vezes tem gente que almoça a carne e quer colocar o ovo. Não precisa. Você pode comer só a carne. Então, tudo é a quantidade ali. Você comendo só a carne, às vezes você vai bater a sua quantidade de proteína. Não precisa ser especificamente só o ovo, tá? Mas ela perguntou um alimento essencial, né? Aí eu pensei nele. Mas tem outras opções aí também, como eu disse, que pode estar substituindo. Eu também colocaria o ovo, se perguntasse. Falando de hipertrofia, quais são os principais nutrientes e estratégias alimentares que favorecem a hipertrofia muscular? O ovo a gente falou, né? Igual a gente, mas então, o que você, assim... As proteínas, né, em geral, e carboidratos. Porque às vezes a pessoa quer hipertrofia, ela acha que o objetivo é só comer ovo e batata doce, ou frango e batata doce. Não. A hipertrofia entra aí, né? É todo um contexto. Eu sempre falo, é a alimentação ao todo. É da hora que você acorda, que você vai comer no café da manhã, até a hora que você vai dormir. Às vezes a pessoa quer ir lá e não quer comer e quer colocar uma suplementação. Quer ir lá e quer tomar um whey. Eu sempre falo, a primeira coisa é analisar a alimentação do paciente. Há necessidade desse whey? Se a gente organizar essa alimentação, colocar proteínas, por exemplo, ovos, frango, carne, queijo, peixe, será que a gente trabalhar, mexer nessa alimentação do paciente, há necessidade de colocar algum suplemento? Então, nem todas as vezes precisa de entrar o suplemento. E essa questão para hipertrofia, é isso, é ter uma alimentação aí completa, né, com proteínas e os carboidratos também. Carboidrato ajuda no ganho de massa muscular. O carboidrato, ele dá energia, o nosso músculo, né, ele precisa do glicogênio, então que vai ajudar nessa questão aí do ganho de massa muscular também. Então, ficar sem comer carboidrato não ganha massa muscular, não ajuda na hipertrofia. E o que é o carboidrato? Acho que eu não falei anterior. Carboidratos são as massas, né, os pães, arroz, mandioca, batata, macarrão. Então, essas são as opções de carboidrato. Aí tem as opções dos integrais, que tem mais fibras, e os que não são integrais, que são as opções mais simples. Mas aí se colocando, conciliar bem aí essa alimentação, né? Com proteínas, né? Que são os ovos, as carnes, leites e derivados, e a questão do carboidrato e as gorduras boas, aí vai ter E treinar bem também, né? Porque não adianta ir lá e comer... Só ovo, só carne. Só ovo, só carne e achar que vai ganhar massa muscular. Massa muscular, gente, tem que fazer musculação. Eu sempre falo, é uns 70% alimentação e os 30% um treino bem feito. Não é treinar fofo, uma vez na semana, achar que vai resolver, não.
Tem que treinar bem. Treinar pelo menos ali no mínimo umas 3 vezes a semana, fazer um treino bem feito, um treino mais pesado, né? Não ficar ali só conversando, horas de descanso, treinar bem, assim você vai ter um bom resultado. Então é um contexto ali, é treinar bem, é dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, é hidratar bem também, né? Porque o nosso músculo, ele retém água, né? Então a gente precisa de hidratação e ter uma boa alimentação ali, né? A proteína, o carboidrato, gordura, todos os nutrientes são essenciais. Não tem que falar ali um específico para hipertrofia. Não é só a proteína, né? É tudo. É comer bem, proteínas, carboidratos, e ter, igual eu falei, uma boa qualidade de sono, dormir bem. Nosso corpo ali, ele constrói os músculos ali também, na hora do sono, na hora que tá dormindo. Um descanso. Né? Isso, um descanso. Então, é isso. É hidratar, dormir bem, comer proteínas, comer carboidratos e treinar bem, não treinar fofo. Eu acho interessante, assim, a gente falar, igual você falou do sono, porque na hora do sono, além do descanso do músculo, é quando a gente produz alguns hormônios, GH e testo, né? E GH é o hormônio do crescimento, que são fundamentais para a produção de massa magra, né? Então, igual você falou bem, se você faz só alimentação ou faz um treino fofo, mas não dorme, também aí não tem atividade física, não sustenta também com um sono, você não vai, né? E mesmo assim, a gente pensando também em hipertrofia, igual eu pego muito no consultório, as dietas hiperproteicas, tem que bater meta, mas que meta? Foi um nutricionista que fez esse cálculo, né? Porque a gente tem que pensar justamente isso. Essa meta foi para você, é para o seu dia a dia, condiz com que o seu ambiente, condiz com que a meta que você quer ter, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é longevidade, é qualidade. Então, tem muita coisa, porque a quantidade, né, gramas de proteína por dia de 1,2 até 2,6, 2,8 em alguns pacientes. Qual que é a sua? Qual que é o ideal? Então, tem muita coisa aí para a gente ficar só falando em meta. E é muito, hoje em dia, a gente vê o paciente chegando para mim com, eu quero fazer com hipertrofia, então só como proteína. Só como proteína e só malho. Mas aí trabalho a noite inteira, porque, por exemplo, né, aí não dorme. Aí você vai fazer os exames. A testo está lá embaixo, porque não dorme. Ansioso, estresse, não toma água. Tem, como diz, os outros pilares não estão sendo feitos. E aí vem aquela coisa, mas eu não estou conseguindo hipertrofiar, porque não é só igual você falou. Não é só alimentação, né? A gente tem que analisar um todo aí, né? São vários fatores que contribuem para isso. E, Paula, como lidar com as barreiras que muitas vezes atrapalham o processo de emagrecimento? Por exemplo, o metabolismo lento, distúrbios hormonais, estresse, menopausa, né? Porque isso realmente a gente vai vendo que diminui a chance desse paciente ter um sucesso, né, no emagrecimento. Porque é diferente você pegar uma moça de 20 anos querendo emagrecer com uma mulher de 50 anos já na menopausa querendo emagrecer. Né? Do mesmo jeito, um paciente super estressado, que não come em casa, por isso da importância, né, de fazer igual a gente está conversando aqui, de saber o ambiente desse paciente. O que adianta? Um paciente estressado, ele é vigia, vamos falar, é vigia. Aí ele chega, ele só toma banho e vai para outro emprego. E então, como que você vai ver esse paciente, né? Como que você maneja isso daí? Então, isso aí é na hora aí da anamnese, né? Ali a gente, né, na hora das perguntinhas, eu tenho que analisar o paciente como um todo, né? O tema de hoje é um tema muito importante, que é isso, é a saúde integral, né? A nutrição integral ali, que a gente analisa o paciente como um todo. A gente não analisa só a alimentação, né? A gente analisa todos esses fatores. Não é só pegar e tirar da internet a dieta e pôr o paciente. Muita gente chega o paciente para mim e fala assim, mas eu fui em tal... Hoje em dia o chat GPT, né? Falei, gente, mas você
conversou direitinho com ele, você foi né? Tipo não assim, é isso, né? não é só falar lá, meu método é perder peso, ele vai calcular uma dieta. Não. Não, a gente tem que analisar todos esses fatores, né? Que aí atrapalham nesse processo. Então, tem essa questão do metabolismo, aí eu indico o paciente a fazer uma atividade física para acelerar mais esse metabolismo. Na hora da consulta, a gente faz uma bioimpedância para ver como está essa questão da taxa metabólica basal. A gente vê como está a questão da atividade física. Estresse, a gente vê o que pode fazer para estar diminuindo essa questão do estresse. A gente analisa a rotina do paciente. Então, ali na hora da anamnese alimentar, eu faço todas essas perguntas, a gente vê todas essas barreiras aí que está atrapalhando. Às vezes o paciente, a alimentação está boa, mas e como que está a questão da hidratação, como que está a questão da rotina, né? Como que está a questão do estresse, da ansiedade, compulsão alimentar, com essa questão de estresse e ansiedade gera uma compulsão alimentar, o paciente belisca muito. Então, a gente, né, trabalha isso tudo e vê o que a gente pode estar aí diminuindo, né, fazendo para melhorar essa questão da compulsão. Então, se for preciso, né, indico para outros médicos, por exemplo, fazer terapia com psicólogo, ver essa questão hormonal, e tem a parte nutrólogo, do endócrino, né, ver essa questão de psiquiatra também. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso também. Acaba que ali entra uma equipe ali multidisciplinar, não é só o nutricionista. Quando eu vejo que só eu ali não vou conseguir, só a questão da alimentação, questão de atividade física, aí entra já uma equipe multidisciplinar para ajudar com essa questão. Então é isso, eu sempre oriento a questão, vamos tentar fazer lanches, né, fazer mais refeições, por exemplo. Aí eu só almoço e janta, aí na hora que chega no hora de jantar, come muito. Então vamos tentar colocar lanches aí, fazer o café da manhã, o almoço e jantar, e um lanchinho da tarde, para chegar na hora do jantar, você não beliscar muito, você não comer muito. Então a gente tem que usar estratégias para tentar manter essa questão aí do emagrecimento, né? Para o paciente, questão de fatores emocionais, questão de ansiedade, aí procurar ajuda de outro profissional, e também a atividade física ajuda muito nessa questão aí. Hoje, você falando aí, a gente... Porque tem as fomes, né? O tipo de fome. Tem a fome hedônica, que você tá tendo o prazer de comer pelos seus problemas. Tô nervosa, tô ansiosa, passei raiva, vou lá e como. Tenho o beliscador, né? Toda hora vou e belisco. Então, a gente sabendo qual é o tipo de fome, qual é o tipo desse gatilho, dessa obesidade, tem como a gente melhorar. Aí é onde que a gente monta, né, um plano alimentar, igual eu expliquei, coloca essas opções de lanche, mais fibras, né? Coloca estratégias alimentares para o paciente, para ele tentar dar uma controlada aí nessa questão. Às vezes o paciente chega ali, não faz nada e só vai comer. Eu falo, não, você não consegue colocar uma atividade física nesse intervalo? Porque aí já dá uma controlada ali naquela questão da ansiedade, naquela questão da compulsão. Da dopamina, né? E aí da dopamina, e ele tenta ali organizar e colocar. Então, fazendo isso, o paciente, quando segue certinho assim, a gente tem um bom resultado. Então, ele monta a estratégia alimentar, monta o plano alimentar de acordo com o objetivo, de acordo com esses, né, pilares aí, com essas coisas que estão atrapalhando, com esses fatores aí que estão atrapalhando. E aí dá certo. Assim, a gente percebe, né, Paula, que muitos pacientes, a gente tenta ao máximo fazer isso daí. Quem dera se fosse só fácil de jeito. Não é todos que seguem, né, gente? Não é. Vamos falar uma porcentagem que segue de verdade? Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Não sei o quê, não sei já passei por vários nutricionistas, né? Já fui em vários médicos, já tomei vários medicamentos, já tentei perder peso e não consigo. Aí chega lá, né? Aí eu vou ver o que tá acontecendo. Eu tenho pacientes que consultou comigo, por exemplo, hoje, 2026, consultou comigo 4 anos atrás. O recordatório alimentar dele tá igualzinho. O que ele come hoje tá igual ao que ele comia. Então, tipo assim, ele não mudou nada do que eu falei, né? Do que outros profissionais que ele foi e falou. Então, assim, gente, também não adianta só ir no profissional, né? Buscar ajuda. Eu sempre falo, primeiramente, você tem que querer. É a primeira coisa. Você tem que querer. Se você querer, aí você consegue. Igual crianças, aí chega lá, o pai e a mãe levou. Mas a criança quer ali, igual eu, quando eu fui na nutricionista. Eu queria, porque eu estava sofrendo. Então, eu tive um bom resultado, eu fiz o que ela falou, eu segui certinho. Então, primeiramente, a gente tem que querer. Não adianta outro querer por mim, não adianta eu ir em todos os profissionais para ver o que eles vão me falar. Eles vão te falar praticamente a mesma coisa e você não seguir, né? Então, a gente tem que seguir, tem que colocar em prática. Eu sempre falo, tem que ter constância. Não é só de seguir a dieta lá da moda, a dieta da internet e achar que vai ter resultado. Pode ter resultado, mas não é um resultado duradouro. Na verdade, tem essa taxa, né? 30% a 40% dos pacientes fazem o que é
falado para fazer. Se fosse assim, não ia ter pacientes para a gente atender, né? E essa autorresponsabilidade a gente fala na primeira consulta. Na primeira consulta, não, eu estou aqui para te ajudar, você quer? O que você precisar, né? Nós temos aqui, estou à disposição, nós temos aqui nossa equipe, está aqui tudo organizado para você. Mas quem vai escolher o que você compra para pôr dentro de casa, para comer, o horário, tudo, é você. Eu estou aqui para te orientar. E muitas vezes a gente sabe que é uma doença que é multifatorial e que não adianta a gente também achar que só na alimentação ou só na atividade física vai resolver. Por isso que existe as medicações, né? E agora colocar o que a gente vê muito aí na internet, que são a Mounjaro, o Ozempic, eles são ferramentas para a gente emagrecer. Eu fui e prescrevi, mas não invalidei nunca uma alimentação, um plano alimentar bem estruturado e personalizado, uma atividade física para aquele paciente. Também não adianta eu só virar e falar assim, não, vai lá e faz a musculação. Não, o paciente tem essa mobilidade, tem essa... ele gosta, porque senão ele não vai fazer. Então, tudo é conversado. Aí vem a suplementação para aquele paciente através dos exames, o sono desse paciente, a hidratação, o histórico genético, porque tem o histórico genético. Minha mãe é obesa, meu pai é obeso, eu vou ser? Tem uma grande chance. Mas existe também a epigenética, que é isso que a gente está falando, que é o ambiente, né? Que é o sono, o intestino, né? Eu tenho batido muito na tecla do intestino, principalmente para paciente com lipedema, que a gente sabe que tem a genética do intestino, que a gente hoje já faz alguns exames genéticos para saber se aquela paciente com lipedema tem alguma alteração no intestino que vá a ter uma doença celíaca ou uma intolerância ao glúten, que 80% das pacientes com lipedema têm. Então, e essas medicações que a gente sabe que são validadas e hoje, né, até agora, nesse ano, foi divulgado em alguns estudos que a primeira ferramenta para obesidade hoje é a medicação. E aí as pessoas ficam assim, não, eu não vou tomar Mounjaro. Não, eu não vou tomar a semaglutida. Tá. Mas aí é uma ferramenta. Mas aí tomam tanto de outras medicações que não são validadas, que vai na farmácia e compra por conta própria, e não são validadas para o emagrecimento. Essas são. Mas também, aí visto que, não estou falando para você tomar sem acompanhamento, sem ter ido num nutrólogo, num endócrino, sem ter ido numa nutricionista para cuidar desse outro pilar, não está fazendo uma atividade física, não viu seus exames, porque também é lógico que aí você foi num profissional e esse profissional pediu seus exames e avaliou. Porque também pode ser, aí vem também olhar os hormônios, olhar tudo isso, né? Que então é um tratamento igual a gente fala, integral e 360, olhar tudo. E por isso que você falou, conversar com esse paciente, fazer uma boa anamnese e, igual o que você falou, veio com você há 4 anos atrás, está comendo do mesmo jeito. Gente, me conta uma coisa, qual que é a chance de você estar fazendo a mesma coisa todos os dias e ter outro resultado diferente? Meu sonho. Eu falei meu sonho. Igual o paciente chegou lá e falou assim, mas você está comendo a mesma coisa de quando você veio aqui de 3, 4 anos atrás e assim, você não teve resultado, então não vai ter, então precisa mudar, né? Precisa seguir o que eu estou falando, que nós estamos conversando. E eu tento montar um plano alimentar, não é nada assim, igual a pessoa chega lá também, né? Nossa, eu fui nutricionista tal, montou isso para mim, colocou muita coisa difícil. Eu tento montar um plano alimentar de acordo com a rotina de cada paciente, gente, não é nada difícil. Minha dieta é bem tranquila de seguir, não é nada assim difícil, não é nada de outro mundo, não é nada de alimentos muito difíceis. Então, assim, o próprio nome já fala dieta. Aí quando o paciente chega, nossa, é dieta, vai ser difícil, não vou conseguir seguir. Não, então a gente tenta montar ali uma reeducação mesmo, é um plano alimentar mesmo, bem de acordo com a rotina do paciente, trabalho mais com quantidades. Então, é uma dieta bem tranquila, né, que vai ter ali todos os nutrientes. Eu sempre falo, a gente pode comer de tudo, mas tudo com moderação. O que faz mal são os excessos.
excessos, né? E Paula, e sobre suplementos? Você prescreve, você considera essenciais aí para mulheres acima de 40 anos? Fala um pouquinho para a gente. Prescrevo, sim, né? Aí eu vou analisar, igual eu falei, eu vou analisar cada paciente, né? Não vou prescrever para todo mundo. A gente tem que analisar, então, a questão aí da rotina, né? Da pessoa, tem que analisar qual que é o objetivo dele, como está a alimentação, como está a rotina, se realmente precisa. Então, o suplemento, ele é um suplemento. Ele é um suplemento, ele é para complementar a sua alimentação, ele não é para substituir. Então, ele é para complementar, para suplementar a sua alimentação. Então, se houver necessidade, eu vou prescrever. Mulheres acima de 40 anos, né, a gente tem que ter uma atenção especial em alguns alimentos, por exemplo, proteínas, né, porque com o passar dos anos, a perda de massa muscular é maior. Então, a proteína sempre, né, e normalmente a maioria aí não come muita proteína. Então, aí a gente vê se há necessidade de suplementar a proteína, se só a alimentação vai resolver. Então, se houver necessidade, a gente suplementa a proteína, a gente vê essa questão da alimentação. Vitamina D, cálcio, né, para saúde óssea aí também é muito importante. Mulheres mais 40 aí também tem a questão hormonal, né, que a gente tem que olhar, analisar tudo certinho, ver exames como que estão. E tem também a questão de ômega 3, né, que é um suplemento aí anti-inflamatório, ajuda aí na saúde cardiovascular. E creatina também, vitamina B12, né, vitamina C, se houver necessidade. Então, isso é tudo de acordo ali com a rotina do paciente, exames laboratoriais. Então, se houver necessidade, e aí eu prescrevo sim. Falando de suplementação, porque todo mundo que vai no nutrólogo sai com um lado e do outro de suplemento, né? E aí eu brinco com os pacientes e falo assim, não adianta você gastar tudo isso aqui de suplemento se você não estiver fazendo o básico. O nosso organismo, ele vai absorver tudo que você dá para ele. Pelo menos esse é o intuito nosso, né? Então, se eu, igual você falou, dos macronutrientes, dos micronutrientes, tá? Mas o nosso organismo é um solo, é uma terra que precisa ser adubada, arada, para poder esses nutrientes fazerem efeito. E esse solo, eu ponho muito assim na minha cabeça, que é o nosso intestino. Se o nosso intestino não está legal, que está relacionado com estresse, porque é o segundo cérebro, então está relacionado com o nosso estresse. Você pode perceber, se você passar uma raiva, ou você vai não fazer cocô, ou você vai no banheiro na hora e dá aquela descarga. Isso é mais lógico do que, assim, isso é a certeza que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, imagina, a gente precisa desse solo bem arado, bem fértil, cultivado, e é a alimentação. E até para ele fazer efeito, essa alimentação tem que estar importante. Aí vem as fibras, vem a hidratação, para vir a alimentação. E se a alimentação não conseguir, porque aí vem algumas intolerâncias, vem algumas doenças, o lipedema a gente sabe que está relacionado com isso também, aí a gente vem com certa suplementação. A gente sabe que o paciente diabético, o paciente idoso, não vai ter a mesma absorção. Por isso, lógico que vem a suplementação. E aí muitos também, por a suplementação via oral, tem uma certa dificuldade, vamos para injetável. Que também é importante, dependendo de cada paciente, para que aquele paciente necessita. E para a mulher 40 mais, igual você falou, se tivesse que falar assim, alguns que você suplementaria, qual que você suplementaria? Independente. Proteínas e... Que é whey, assim. Proteína, suplemento proteína e o outro, ômega 3. Ótimo. Assim, o whey, né, o qual whey, né, a gente colocaria dependendo para que é essa paciente, qual é o caso dessa paciente, mas eu também colocaria o whey. Ômega 3, eu sou apaixonada em ômega 3, né, ômega 3 para mim, se eu pudesse colocar na água para todo mundo, era um ômega 3, e a gente sabe hoje, tem um estudo mostrando que para paciente com lipedema não adianta, por exemplo, o EPA e o DHA, se você somar os dois dá 700 miligramas. Não, hoje para uma paciente com lipedema é 2 gramas a 4 gramas por dia. Eu sugiro 3 gramas. Então é aquela paciente que se comprar um ômega 3 de qualidade não tão boa, quando você soma o EPA e o DHA, dá aí 700, 550,
Você vai ter que tomar quantas cápsulas por dia? Aí eu brinco com ela e falo, gente, investe num bom ômega 3. Ômega 3, bom, a embalagem tem que ser vedada, porque eu falo vedada, não pode ter luz. Então, ela pode ser branquinha, mas está vedada, é branco, leitoso. Você não pode enxergar o comprimido. Se você for no ômega 3, naquelas gôndolas que, né, é baratinho aquele ômega 3, vem 400 cápsulas, não sei o que, sai correndo, porque senão é um barato que sai caro. É verdade. Então, ele não pode ter, né, não receber luz. Se você colocar no congelador e ele congelar, não é bom, porque é um óleo. Então, se você comprar hoje em algumas, né, eu gosto de algumas marcas, quem me segue sabe. Então, não vou falar porque eu não, né, Equalive, Vitafor, né, são as duas que tem maiores EPA/DHA quando você soma. Então, para ter uma dose um pouco maior. Mas a gente sabe que para saúde cardiovascular também é importantíssimo, né? O ômega 3 não precisa chegar a 4 gramas, não precisa, mas pelo menos 1,5 é importante. Eu também adoro o ômega 3. Creatina, a gente sabe da importância, não é só para músculo, também para cognição. Então, meus vozinhos, dependendo aí, dependendo assim, 90% já sai também com a creatina, mas não adianta eu passar uma creatina e não orientar para que aquilo ali, não orientar como que faz para usar e o porquê, né? Não, mas doutora, eu vou tomar esse pozinho aí pra quê? Tem que saber explicar e também ver se aquilo ali faz parte do dia a dia dele. E outra coisa também, eu vou pôr uma creatina que custa R$100, esse paciente tem um tanto de remédio porque ele é diabético, tem insuficiência cardíaca, tem não sei o quê. Cabe aquilo ali pra ele naquele momento? Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade para esse paciente. Analisar esse paciente, né? Ver, Tem né? que analisar. Se há necessidade, né? E aí, igual você falou, a vitamina D. Vitamina D em pacientes hoje, né? A maioria das pacientes que eu pego hoje no consultório tem uma vitamina D de 20, de 25. Isso é inadmissível, porque a gente sabe que a vitamina D não é só importante para fratura, para osteoporose, né? Está relacionado com o cérebro, está relacionado com depressão, com dificuldade de emagrecimento, a vitamina D. Então, assim, vitamina D é primordial. B12 também A B12, tá muito baixa também. Mas assim, eu tenho pego pacientes com B12 de 100 e pouco, mas B12 com 2.000, porque hoje em dia as pessoas também estão errando na mão, assim. Tem paciente que chega lá comigo, 880. Chega com aquele tanto de suplemento, você fala, Jesus, cara, não precisa comer, não. Eu brinco assim, não precisa comer, você tá comendo o quê? Né? Tipo assim, é por isso, se tivesse comendo, não precisava disso tudo. Né? É justamente isso. Então, a suplementação hoje também virou muito moda. Não sei se você tem visto isso também no seu consultório, de chegar com aquele tanto de suplemento e você falar assim, mas para que você está tomando? A minha amiga está tomando, e é lá dos Estados Unidos, porque tem aqueles, né? Lá dos Estados Unidos, aí eu comprei. Essa cúrcuma para quê? Não sei, mas ela falou que é bom. Aí eu não como, né? Só como arroz e carne ali, ou pouca carne, arroz, feijão e pouca carne, e aí suplementa, né? Achando que vai resolver. E gente, é igual nós falamos, assim. Eu falei agorinha, o suplemento, ele é para suplementar, para complementar a alimentação. Então não adianta você não comer as vitaminas, sais minerais que estão presentes nas frutas, né, nas verduras, legumes, e lá enfiar a cara e suplemento. Também não vai resolver. É a mesma coisa do whey, né? Não come proteína e vai lá e toma whey. Compra um whey lá caro, enjoativo, que o whey não é bom de tomar. Né, ali a gente tem que tentar ali usar estratégias para tomar o whey. E aí vai lá, toma o whey, aquele pote caro, porque o amigo tá tomando, porque alguém indicou, mas não come proteína. Ou só para postar no Instagram. Não adianta. Não vai adiantar, não vai ter resultados. Não vai, jogar gente. dinheiro fora. Então, primeiramente, é alimentação. Primeiramente, é comer bem, ter uma boa alimentação. E aí, depois, a gente entra com suplementos, né? Justamente. Com vitaminas aí, para complementar essa alimentação mesmo. Perfeito. E a questão do whey, a gente sabe, né, Paula, que tem o whey isolado, hidrolisado, o concentrado, né? E o whey que eu vejo hoje em dia as pessoas tomando no lugar do almoço, no lugar da janta. E você falou isso agora. Não vai substituir uma alimentação. Ele vai para te ajudar para você bater a meta de proteína. Né? E hoje em dia a gente sabe que tem outras estratégias aí, outros elementos aí que muito importante. Eu adoro o body protein, que é o colágeno, né? Que é um tipo de proteína que eu amo para pacientes, né? Que para lipedema, que é bem melhor porque ele é mais ajuda
é colágeno. Então, a gente que tem lipedema, a gente precisa mais dele. Então, não gosto muito do whey. Eu uso mais o body protein para pacientes com lipedema. E ele tem uma consistência em algumas marcas que é um suco. Então, é muito mais fácil de tomar. Só porque aquele whey concentrado que tem 23, 24 gramas, 27 gramas de proteína, o colágeno, ele tem 14. Mas é o que eu falo, é um 14 limpo, né? Então, assim, e mais efetivo para aquele paciente, para aquela paciente com lipedema. Então, assim, esse body protein, eu gosto por causa disso. Outro que a gente tem aí, que é o Pepti Strong, né? O Pepti Strong, o que é? É um whey, né? É uma proteína feita pela inteligência artificial, pela fava, feita pela fava, que é uma semente. Então, é uma proteína que a gente compra em pó ou também em cápsulas, e é mais fácil de digestão. Então, e ela é mais potente do que o whey, né? Então, uma paciente que eu pego muito... Por que eu tô falando isso? Porque eu pego paciente no processo de emagrecimento, que já tá ali com os seus 50 anos e que tá tomando uma monjara, ela não dá conta de comer aquele volume de carne. Não, então, eu brinco com eles. Se eu olho o seu prato de cima, o que tem mais? Aí, salada. Eu falei, péssimo. Eu brinco com essa, péssimo. Isso é só, antigamente era chique mulher que chegava na churrascaria para salada. Hoje, chique é a mulher chegar na churrascaria e pegar um pedaço de picanha. Por quê? Você come aquela picanha, eu dei conta de comer aquilo ali, mas pelo menos foi uma proteína. Né? Então, assim, não tô falando que não seja salada, gente, tô falando olhar por cima, é tudo igual a gente tá batendo na tecla aqui. Né? Então, ela tem mais dificuldade de bater a meta de proteína por causa do volume. Aí a gente lança mão ao Pepti Strong, ao whey, a um HMB, que é um suplemento que ajuda bastante no ganho de massa magra, um BCC, né? Então, que na verdade é um aminoácido que você pode mandar manipular, ou mais que se você tiver no whey, já tem no whey também, que é a cadeia de aminoácidos. Então, assim, são algumas estratégias, igual você falou, que a gente faz na alimentação, mas se na alimentação eu não consigo, aquilo ali é para suplementar. Perfeito. E, Paula, que dicas que você daria para quem tem dificuldade em manter a rotina alimentar saudável diante da correria do dia a dia? Igual esse paciente que eu te falei. Vamos aqui, empiricamente. Um paciente que tem lá um homem, que a gente está falando muito de mulher, vamos falar de um homem aqui. Um homem que tem seus 50 anos, 48, 50 anos, vigia, então trabalha à noite. Durante o dia tem outro trabalho e não faz atividade física, porque ele vai falar, né? Não, eu não tenho tempo. E aí, como que você pode ajustar ou pelo menos orientar alguma coisa em relação à alimentação? Essa foi difícil? Então, primeira coisa é organização, né? É organizar, é ter disciplina, eu sempre oriento. Tem a lancheirinha, né? Coisa é isso, de preferência. É organizar, igual é evitar ter em casa aqueles alimentos que não podem comer, né? Igual às vezes ali não tem a fruta, não tem a verdura, não tem a proteína, mas lá abre a dispensa, tá cheia de doces, alimentos ultraprocessados, bolachas recheadas, skins, batatas fritas. Então evita ter esses alimentos em casa, evita ter esse tanto de doce, chocolate. Então é isso, tem que ter organização, tem que ter disciplina. Essa questão desse paciente aí, orientá-lo, né? Essa questão de lancheira, se organizar, né? Ver essa questão do café da manhã dele, onde que ele vai fazer o café da manhã, como que ele vai fazer, vamos colocar uma opção de proteína para ele com carboidrato. Almoço, né? Organizar o almoço dele, como que é esse almoço, tem que saber que ele almoça, toda essa rotina alimentar dele, né? Primeira coisa é como que é essa rotina alimentar dele, o que a gente pode estar fazendo de estratégias, né? Para colocar aí esses nutrientes, para ele tentar bater a meta de proteína, de carboidrato, né, de gorduras, e a questão de água, a questão de sono, ele não vai dormir bem, né, ele vai conseguir dormir um pouco durante o dia, ele vai conseguir ter um descanso, e atividade física, para ele ganhar massa muscular, ele precisa de organizar um tempinho aí para fazer uma atividade física, né. Então, a gente tem que analisar um todo, lanchinhos ali, aí é um paciente que às vezes já entraria, homem, já é mais difícil de carregar a lancheira, né? Aí às vezes já entraria aí a questão de um suplemento, às vezes já entraria uma questão aí de
De suplementos, né, de frutinhas, aí é interessante também tá levando, mas é um paciente que eu já iria colocar uma suplementação, né, uma proteína aí para ele, uma creatina. É um paciente que eu falo, compra lancheira assim mesmo. Vai ter que organizar, a Porque gente tem que organizar. Tem que organizar. Para você ter aí essa questão, né, para manter, como que é a pergunta mesmo? Aqui existe, não. Que dicas você daria para quem tem dificuldade de manter a rotina alimentar, né, saudável? Então é isso, né? Se organizar. Organização. Ter disciplina, organizar a questão de lanches, né? Mesmo, às vezes, a correria do dia a dia, você não consegue organizar, mas às vezes à noite ou final de semana, já organiza a alimentação da semana, né? Ou à noite organiza a alimentação do outro dia, igual o paciente falou para mim, Paula, eu trabalho o dia todo, eu não faço almoço, não consigo, não, já almoço no meu serviço, mas eu faço a janta. Então, já faz o jantar, já tira a marmitinha no outro dia para o almoço, né? Assim você vai conseguir almoçar ali a sua comidinha saudável, menos gorduras, menos fritura, menos alimentos ali que fazem mal. Então, é se organizar, é ter disciplina mesmo, é essa questão aí. Organizar, você consegue manter uma boa alimentação e consegue atingir a sua meta aí, né? Que ou é emagrecimento, ou é ganho de peso, ou perder gordura e ganhar massa muscular. Paula, a gente ouve aí muitas dietas, né? Dieta do Mediterrâneo, dieta hiperproteica, a low carb, food maps, a cetogênica. Fala um pouquinho delas pra gente, assim. Isso, tem várias dietas pra aí, quem, né? assim, As né, dietas, uma pincelada aí pra gente. Dietas da moda, dietas milagrosas, né? Várias dietas. Então, a dieta mediterrânea, ela é uma dieta aí que tem a base mais de alimentos naturais mesmo, mais frutas, verduras, proteínas magras, gorduras boas. Ela é uma dieta mesmo, que é estilo que a gente trabalha mesmo aí no dia a dia, reeducação alimentar mesmo. É uma dieta mais tranquila, que visa aí alimentos anti-inflamatórios, visa a longevidade, visa a saúde mesmo. E a low carb, né, é uma dieta aí já baseada em menos carboidrato, né, reduzida ali, carboidrato, não é uma dieta que é restrito, é sem carboidrato, não. A low carb é uma dieta que pode comer carboidrato, mas uma quantidade pequena, ali em torno de 20% a 40% de carboidrato no dia a dia. Tem a dieta hiperproteica, já é uma dieta mais baseada para pessoas, né, que querem ganho de massa muscular, é uma dieta que visa mais o consumo de proteínas, né, mas aí é uma dieta mais calórica, mais proteica, mas que tem um carboidrato também. A Food Maps é uma dieta que já trabalha mais a questão aí de intolerâncias, a questão aí de alimentos que causam ali, tipo gases, mais para intestino, né? Alimentos que é uma dieta ali mais anti-inflamatória, é uma dieta que a gente tira os alimentos que fazem mal, que causam esses gases, causam distensão abdominal. Normalmente, pacientes com intolerância, igual, por exemplo, feijão, cebola, os alimentos que se o paciente tem uma intolerância, aí tem que tirar o leite, os derivados, uma intolerância à lactose. Se tem uma intolerância ao glúten, a gente tem que tirar os alimentos ali de trigo, aveia, né? Então, a gente uma dieta mais baseada nessa questão, para intolerantes e para pacientes que têm um desconforto gastrointestinal. E a cetogênica? E a cetogênica já é uma dieta mais baseada ali, né, com a questão de gorduras e proteínas. Eles visam mais a questão de gorduras saturadas, de uma dieta ali que eu não indico muito. E assim, todas essas dietas, principalmente a cetogênica, não é uma dieta que é adequada para todos, né? Então, é uma dieta ali que, a Bianca faz a cetogênica, eu vou fazer também? Não, vai que você tem um problema renal, vai que você tem uma hipercolesterolemia. Então, assim, não quer dizer que ela faz, você vai fazer essa estratégia aí, né? Vai dar certo para você. É igual o jejum intermitente, né? É igual o jejum intermitente também. É uma estratégia alimentar ali, que é indicado mais para uma pessoa ali que tem uma questão da diabetes, diabetes tipo 1, às vezes a gente até indica, né? Mas, assim, é uma estratégia também que não é indicada para todos. E tem que saber direitinho, né? Tem que saber direitinho. Às vezes, e tem que ter o acompanhamento de um profissional, né? Principalmente a cetogênica. Isso. E, às vezes, a pessoa tem uma compulsão alimentar, não aguenta ficar ali, tipo, mais de 4 horas sem comer, vai fazer um jejum intermitente. Aí, a próxima refeição quer comer o mundo ali pela frente. Então, não é uma estratégia que é indicada para todos, igual a cetogênica. Então, a cetogênica não come carboidrato? Pouquíssimo, né? Pouco. Não, carboidrato não. A cetogênica, a prioridade dela é gorduras boas, por exemplo, abacate, castanhas, azeite e as proteínas. Então, come pouquinho
Come carboidrato, pouco carboidrato. não come. Aí não come. É só o abacate ali, é que tem mais gordura mesmo. A cetogênica não come carboidrato. A low carb já é reduzido o carboidrato. A cetogênica não. A cetogênica, a base dela mesma é gordura e proteína. E assim, por que eu tô perguntando e enfatizando novamente com a Paula, a cetogênica? Nos últimos 2 congressos que eu fui de lipedema, conversando com as nutricionistas, né? A ideal para o paciente com lipedema é a cetogênica, né? E é a mais complicada. Complicado porque não é o nosso dia a dia, né? Geralmente. A mais indicada, gente, que eu tô falando, depende de cada pessoa. Porque, primeiro, para eu iniciar com a dieta cetogênica mesmo, essa paciente eu preciso ter revirado ela, alimentação, orientado bastante. Questão de exames, né? Completamente. Até Isso. para eu falar hoje, uma paciente, na verdade eu tenho 2 pacientes que a gente fez essa dieta cetogênica para ela, porque ela me trouxe até teste genético, né? O teste genético que eu tinha comentado do intestino, que aí elas realmente têm uma alteração num gene que é inflamatório mesmo o carboidrato, vamos falar assim, né? O glúten. Então, realmente a gente teve que fazer isso. E melhorou, assim, 95% a vida dessa paciente. Só com a alteração da dieta. Mas foi a doutora Bianca? Não, foi o exame que mostrou uma coisa que a gente não sabia, que antes a gente não fazia, porque, né? Isso é novo, a gente vai, né, trazendo e a gente fez. E essa paciente realmente deu positivo para essa alteração genética do intestino, com essa alteração que inflama bastante por causa do glúten. E aí, realmente, né, uma dieta cetogênica, igual você falou, é a mais difícil e que precisa de um acompanhamento com um nutricionista de perto mesmo. Porque ela é complicada, porque não tem o carboidrato. Então, se não tem a fonte de energia, que é o principal nosso, que é o carboidrato, eu vou ter que fazer por outras coisas, que vai ser a gordura, vai ser a proteína. Isso. Então, e qual que é essa dosagem para aquela paciente? Igual você falou, né? A gente tem que ter um gerenciamento mais de perto mesmo. Isso. E é isso. Então, gente, essas dietas, elas não são para todos. Cuidadas. Você viu na internet ali, fulano de tal, igual essa paciente da doutora Bianca, né? Teve um bom resultado. Não quer dizer que ela teve, você vai ter. Com né? certeza. Então, tem que ver aí a estratégia alimentar, que é para cada um. Igual eu falo, toda dieta, todo plano alimentar, ele tem que ser avaliado ali e feito individualmente, tem que ser feito de acordo com as necessidades nutricionais de cada pessoa, de cada paciente. Então, primeiramente, procure a ajuda de um profissional, né, para ver se realmente essa dieta ela é específica para você, se vai dar certo. Converse com um profissional, né, ali que é um nutricionista, para ver se vai dar certo. Então, aí der certo, e aí, né, vai ter personaliza para ela. Isso, aí vai personalizar e vai fazer de acordo com a necessidade de cada um aí, de acordo com a rotina de cada um também. Paula, e a respeito, a gente estava falando de lipedema, com lipedema, né? A gente sabe que o lipedema é uma doença crônica, então não tem cura, né? Não, mas eu melhorei, olha minhas pernas, olha não sei o quê. Eu tenho muitas pacientes que melhoraram muito as pernas, vou falar assim, né? O contorno, mas tá ali o lipedema, né? Então, o lipedema é uma doença crônica, ela tem tratamento, é uma doença com gorduras desproporcionais. A gordura é diferente da gordura de uma obesidade, por isso o tratamento é diferente. E como que você pega pacientes com lipedema no consultório? Como que você tem feito esse manejo em relação à alimentação? O que você tem percebido? Conta um pouquinho da sua vivência aí do lipedema para quem está ouvindo a gente. Certo, tem sim. Sempre, né, tem pacientes ali que chega falando que está com lipedema. Como que é a alimentação, né? Ali a dieta, eu vou montar uma dieta, estilo já uma dieta mais mediterrânea ali, mais low carb, né? Aí entra também um pouco da cetogênica ali, que é uma dieta com mais proteína, mais gordura, nem tanto. Porque acaba que ali o paciente também quer perder peso. A gente tem que trabalhar todas essas estratégias ali, né? De acordo com o objetivo dele. Então, a dieta ali específica para o lipedema não tem uma específica ali, mas a gente tenta diminuir a questão dos alimentos anti-inflamatórios,
né? Diminuir a questão ali, se ele tiver alguma intolerância, diminuir a questão de alimentos, né? Questão de derivados ali de leite, lactose, né? A questão do glúten, é só se ele tiver alguma intolerância que eu já diminui a questão do glúten, mas a gente diminui. Eu sempre falo para evitar alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos ricos aí, inflamatórios mesmo, açúcar, né? Açúcar aí eu já também sempre peço, corta o açúcar, porque o açúcar também é um alimento altamente inflamatório. Então, eu peço mais para tirar esses alimentos ultraprocessados, açúcar, frituras, e aí eu monto uma dieta ali de acordo com a rotina dele, baseada ali mais em questão de alimentos mais naturais, né? Mais proteínas, mais frutas, mais verduras, né? E é descascar isso. Mais desembalamentos. Isso, exatamente, é isso. E em relação ao intestino, igual a gente estava falando, da importância do intestino, né? Uhum. Da microbiota, da desbiose, que aquele paciente fala, né? Não, eu não vou no banheiro, demoro 4 dias para ir, ou mas eu não tenho, que eu saiba, nenhuma intolerância a algum alimento. Uhum. Que estratégia aí que você faz para melhorar esse intestino desse paciente em relação à alimentação? Como que... Colocar mais fibras, né? E sempre oriento. Como que é o consumo de água? Porque também não adianta comer fibras e não tomar água. O intestino vai ficar mais preso, né? Então, essa questão aí da saúde intestinal, ela é fundamental, é essencial para a questão aí também do processo de emagrecimento. Se tiver com o intestino ali inflamado, né, vai atrapalhar na absorção dos nutrientes, vai atrapalhar na questão hormonal, vai atrapalhar na questão ali também de sono. Então, acaba que ele é fundamental também. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Como que é o consumo de água, fazer uma atividade física, comer mais fibras, né? Vamos colocar ali, por exemplo, mais alimentos integrais, mais frutas, né? E fibras mesmo ali, aveia, chia, linhaça. E se houver necessidade, tem até as fibras solúveis aí também, né? Tem. Que a gente coloca também, probióticos também, se houver necessidade. Então, a gente trabalha a questão da alimentação, né? Dessas suplementações aí de fibra e probióticos, se houver necessidade. E a questão aí da água, né? Que é o principal, sempre oriento. Se você não tomar água, o intestino vai continuar preso do jeito que está. Então, tem que tomar muita água. O que a gente, né, fala também, é igual a Paula está falando em relação ao intestino, essa microbiota, a gente precisa ter... O que é o probiótico? São bactérias boas, né, que a gente está ingerindo, porque o nosso intestino tem bactéria boa e bactéria ruim. A desbiose é o desbalanço dessa, tendo mais ruim do que boa. Então, assim, falando bem grossamente, né, para as pessoas entenderem. Então, eu preciso melhorar essa colonização, essa quantidade de bactérias boas. Aí vem o probiótico, vem a água. Mas aí eu vejo muito paciente. Ai, não, eu como tanta proteína, nossa, o psyllium, aí eu tomo a aveia, minha chia, não sei o quê. Mas não toma água. E não faz atividade física. Vai entupir, do mesmo jeito. Porque a fibra sem água e sem movimento, o intestino trava, é pior ainda. Então, eu brinco muito com meus pacientes, não adianta tomar o psyllium e vai piorar. Tem que tomar água mesmo, igual você falou. Gosto muito de probiótico, principalmente em paciente, né? Aí, probióticos depende para quais, né? A gente tem inúmeros bactérias. Hoje a gente tem 2 principais para o paciente lipedema que tem alteração intestinal, igual eu falei. Quais são essas 2? Se esse paciente tem lipedema ou o paciente idoso, tem umas 3 cepas que são melhores para o paciente. Para o paciente que tem colesterol alto, tem a cepa para o colesterol, né? Então, assim, é personalizar o paciente, para saber até qual o melhor probiótico para esse paciente, se ele tem essa necessidade ou não, igual você falou. Uma glutamina para paciente com lipedema, importantíssimo, que tem essa desbiose. Para um paciente idoso, aí a gente tem que olhar outras coisas também. Então, assim, estratégias a gente tem, mas o básico, que é a água, e fazer nem que seja uma caminhadinha no caso de um idoso, é importantíssimo, porque senão não adianta. Né? Porque a atividade física, ela ajuda ali nos movimentos peristálticos, né? Então, com isso, ajuda no funcionamento do intestino. Então, com certeza, senão não adianta. Não adianta. Paula, na sua experiência, quais aspectos emocionais influenciam o sucesso do tratamento nutricional? Como, né, na verdade, como esses aspectos emocionais influenciam no sucesso do tratamento para esse paciente?
assimilar realmente a nutrição, né, a importância do tratamento nutricional. Você utiliza alguma técnica assim, para ajudar esse paciente a lidar com ansiedade, com estresse, relacionado à alimentação, à imagem corporal? Como que você maneja isso daí? Então, ali na hora, né, da conversa ali, da anamnese ali, né, eu vou conversando com o paciente, vejo ali realmente qual que é aquele gatilho ali, o que está atrapalhando ele, qual o fator ali que está atrapalhando, fator emocional. Então, através de uma boa conversa, né, de uma boa consulta, de uma boa anamnese, aí a gente vê o que precisa, né, de colocar a questão da alimentação. Aí eu indico uns chazinhos mais naturais, né? Às vezes um suquinho de maracujá, chá de maracujá, tem chá de melissa, camomila, né? Tem remédios naturais também que a gente pode estar indicando. Então, ali eu vou trabalhar ali de acordo com aquele paciente, ver se né, o que ele está me falando ali, aquele fator emocional dele, se encaixa ali dentro da rotina ali nutricional, se pode estar indicando esses alimentos mais naturais, chazinhos, remédios naturais. Se não, aí indicar ali para um profissional, né? Um psiquiatra, um psicólogo, aí a gente já indica. Perfeito. E, Paula, para quem está começando agora, né, nessa jornada aí de transformação, de querer se cuidar, de saúde, de autocuidado, de longevidade, qual que seria seu conselho mais importante para alcançar e manter resultado duradouro? Então, não buscar a perfeição, né? A primeira coisa que eu falo é não busque a perfeição, né? Busque a constância, né? Busque ali, cada dia ali, você tenta mudar alguma coisa. Tenta seguir mesmo ali a dieta, mas não precisa de seguir, eu vou ter que seguir isso aqui 100%. Não, vai ter um dia ou outro que você vai sair da rotina. Saiu da rotina, no outro dia volta. Agora, se saiu da rotina e continuar saindo, aí não. Vai ficar igual o paciente que voltou depois de 4 anos. Não vai ter resultado, vai voltar depois sem resultado, ou às vezes nem vai querer voltar, né? Então, é isso aí, não busque a perfeição, né? Busque a constância, busca mudar. Cada dia você muda um pouquinho. Você mudando um pouquinho, né? Quando chegar ali no final, você vai ter bons resultados. É 1%, né? Igual aquele 1% que a gente fala, né? Isso. E, Paula, antes de encerrar, eu sempre, em todos os nossos convidados aqui no nosso podcast, a gente faz uma pergunta, porque eu acredito que a saúde vai muito além do corpo, né? Está relacionado com nossa alma, com o nosso propósito, com fé. O que você já viveu, ou se você, né, teve alguma experiência clara do agir de Deus na sua vida? Conta pra gente. Então, Deus, né, gente, é perfeito, é maravilhoso, né? A gente sem Deus, sem a fé, a gente não é nada, né? Então, assim, Deus age na minha vida todo dia, né? Toda hora ali, Deus está agindo, está nos livrando, né, de várias coisas ali. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que isso? Mas você para pensar, porque é a vontade de Deus, né? Aconteceu aqui lá, às vezes foi um livramento, né? Então, todo dia nas minhas orações eu agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, minha família, né? Pelo meu trabalho. E agir de Deus, assim, mais recente, assim, foi quando eu tive grávida, minha segunda gestação, meu menininho mais novo tem 2 anos, Deus agiu na minha vida, na minha gestação, do início da gravidez até o final, né? Então, assim, tive sangramento, 21 dias com sangramento. Tem gente que fica um dia com sangramento e já perde o bebê, né? Eu com 21 dias com sangramento, não sabia que estava grávida, fiz tanta coisa, pedalei 100 km, e grávida, e com sangramento, fiz teste primeiramente no laboratório, deu negativo, e aí eu falei, então é menstruação, não tô grávida, e eu tava achando que tava. Fiz 2 betas quantitativos, deu negativo. Aí fui, né, na doutora, na minha ginecologista, ela falou, Paula, vamos fazer um ultrassom? Fez ultrassom, tava lá, o bebezinho lá. Pensa, foi um susto, assim. Fui pra casa, já fiquei de repouso, e aí, graças a Deus, logo comecei a tomar um remédio, aí logo parou o sangramento. Então, assim, já foi um agir de Deus muito grande, né? Eu falei, meu Deus, 21 dias com sangramento forte, assim, ó. E achando que era, tipo assim, poderia ser uma menstruação, porque deu tudo negativo. Porque deu tudo negativo, tinha feito testes e tudo. E aí, quando eu fiz ali o ultrassom, tava lá, né? O bebezinho lá, Deus o feto segurou, lá, né? Deus segurou. E aí veio, e depois a gente passou por, né, teve uma gestação bem, mas durante isso teve um deslocamento de placenta, teve uma alteraçãozinha renal, né, quando ele foi desenvolvendo. Aí depois ele nasceu, a gente fez os exames, graças a Deus tinha voltado tudo normal. Então, assim, foi só bênção. Nasceu perfeitinho, foi tudo bem. Depois, quando ele nasceu, com 1 mês, ele completou 1 mês de vida, ele pegou uma gripe, bronquiolite.
Nós ficamos 10 dias no hospital, 8 dias na UTI. O médico falava todo dia assim, se ele não melhorar, ele vai ser entubado. Se ele não melhorar, vai ser entubado. Então, eu vi dentro da UTI com ele, eu vi criança ali morrendo do meu lado, eu vi criança ali sendo entubada, criança sendo desentubada. E, graças a Deus, ele foi só melhorando. Ele Amém. teve uns dias de pior ali, mas com muita oração. Ele foi só piorando. Graças a Deus, não foi entubado. Então, é isso, né? Deus age na nossa vida aí, em tudo. Né? No meu trabalho, com meus pacientes. Sempre peço a Deus também que meus pacientes possam ter ali, né, um bom resultado. Sucesso, né? Ter um sucesso também. E que eu seja ali uma boa profissional, que eu possa saber entender o paciente ali também, né? E é isso, a fé e a ciência aí, elas andam juntas, né? A ciência ali, ela é a questão ali mais de saúde e tudo, e a fé, sem a fé a gente não é nada, Com né? certeza. Então, primeiramente, ele é ter fé, confiar em Deus, vai dar tudo certo. Igual eu confiei, né? Igual eu tive esse episódio aí da minha gestação, graças a Deus deu certo. Depois vem aí da bronquiolite, 8 dias na UTI, e graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu também, o Maurício Filho também teve bronquiolite, eu também fiquei na UTI com ele, em Goiânia. E igual você falou, a gente lá dentro, a gente vê de tudo, horrível. né? Nossa. E aquilo ali, a gente vê a pequenez que nós somos, né? E a grandeza de Deus. É verdade. E assim, e o agir dele mesmo, né? Graças a Deus que ele ficou bem, o seu também, Graças né? a E a Deus, gente vê realmente Deus agindo assim nas nossas vidas em tudo. E a sua gratidão. É verdade, só tenho a agradecer. Paulo, obrigado por, né, compartilhar esse momento com a gente, da sua vida, né? E também conversar, falar com a gente a respeito, né, de nutrição. Uma coisa aí que a gente tem visto na internet, tanta coisa que a gente fala, Senhor, né? Sem nenhum respaldo científico, a gente tem visto muito isso. E trazer pessoas que estão estudando, que realmente tem a noção mesmo do que está falando. Isso a gente precisa ter canais como esse, para isso que a gente tem o nosso podcast, né? Igual muita gente fala, por que você fez o podcast? Mais uma coisa, né? Aí eu falo, realmente, né? Mais uma coisa. Mas assim, foi que queimou mesmo meu coração, porque a gente tem que ser usada, né? Para poder não, a Paula entende de nutrição, vamos trazer, vamos passar para frente o que a gente estudou. Não, a doutora Bianca entende de lipedema, tem lipedema, é uma paciente, né, uma pessoa que já foi obesa, que tem estudado aí para a vida dela e também agora transbordar na vida de outras pessoas. Então, nada mais que é um espaço para a gente poder informar, né? Porque muita gente está em casa, não tem noção nenhuma de alimentação, ou se tem é pelo TikTok. Né? Então, vamos, né? Não que o TikTok, né? Tem algumas coisas que realmente tem, sim, né? Mas aqui a gente tenta trazer pessoas que, com as suas dores, a gente vai estudando mais, ou que, né? Para poder realmente transbordar na vida das pessoas. E eu só tenho a agradecer você de prontamente ter aceito o convite. Né? E que Deus continue te abençoando a sua família, a sua profissão, tá? E obrigado por ter vindo. Obrigada, né? Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, né? E foi muito bom estar aqui, né? Passando um pouco para vocês aí sobre o meu conhecimento, minha experiência. E é isso, que Deus abençoe, né? Você também, Bianca, abençoe sua família, Amém. Sua profissão, Amém. Que você continue essa profissional maravilhosa. Obrigada. E quando a gente termina o podcast, sempre eu falo de insights da nossa conversa. E como a gente é de nutrição, nutróloga, a gente, né, tem o insight não foi em relação a isso. O insight foi em relação quando você falou, né, quando eu falei do que você falaria. Não correr, assim, não precisa ser perfeito, tem que ser feito. Né? E eu tô falando isso porque eu peco muito. Eu quero sempre o perfeito. E aí, como eu não consigo fazer o perfeito, eu não faço. Não, eu quero malhar às 5 horas da manhã. Então, não malho. Né? Tipo assim, não, porque é o único horário. Né? Um exemplo. Não, eu vou fazer o podcast quando tiver já a logo, já tiver tudo. Eu não faço. Deixei de quê? De fazer uma caminhada, nem que seja 5 horas da tarde. É um pouquinho, mas é um pouquinho melhor do que não ter feito. É 1%, é 1%, né? Plantando ali cada dia, né? É o podcast que não, né, não tem a logo, não tem o quê, mas
não fiz uma live porque para poder aí passar o conhecimento que Deus tem colocado, né? E me usado como instrumento. Então, assim, são coisas que a gente deixa de fazer porque não está perfeito. Então, esse fica o insight, né? E você que está aí nos assistindo, que talvez pareça comigo em relação a esse não fazer porque não está perfeito, faça, mesmo sem estar perfeito. Porque o mesmo não perfeito pode ser, Deus está te usando, mesmo no mais simples, Deus pode estar te usando justamente naquilo ali, naquele momento, ou naquele espaço, ou naquele horário. Então, não deixe de fazer. Isso eu vou pegar para mim, tá? Verdade, que bom. E para quem, né, quer conhecer um pouquinho mais da Paula, ela atende lá na Clínica Campaiolo, é aqui na Avenida Brasil, em Ceres. Aqui embaixo nós vamos ter o Instagram da Paula, o telefone para vocês, né, seguirem, saber um pouquinho mais dela e também de conteúdos. E faça parte da nossa família do podcast Saúde 360 Graus. Tanto no Spotify quanto no YouTube. São 2 episódios por mês que a gente recebe convidados maravilhosos que eu tenho certeza que vão trazer muitas informações para vocês. E se esse podcast faz sentido, está fazendo sentido para você, encaminhe para uma pessoa que também vai ser importante para ela. E eu tenho certeza disso. Então, outra coisa que eu queria falar, além de convidar para o nosso podcast, também é para você que está acima do peso ou que tem lipedema, vem fazer parte da nossa família LIB, Lipedema, Informação e Bem-Estar. Nós somos um grupo de mais de 120 mulheres no WhatsApp, com muita troca de informação, acolhimento, e também tem encontros do Grupo LIB, muito interessantes. Então, se você está acima do peso ou tem lipedema, vou deixar aqui embaixo também o link do WhatsApp para você também fazer parte, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom para você. Gratidão, que Deus abençoe vocês, até o próximo episódio.